Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Anderson Lopes e estarei apresentando aqui para você hoje mais um tema nesse canal falando sobre o auxílio inclusão. O que é o auxílio inclusão? Em primeiro lugar, você precisa ter em mente que o auxílio inclusão é um benefício assistencial que é pago mensalmente pelo INSS às pessoas que preenchem os requisitos para a sua concessão, conforme eu vou explicar mais à frente. Entender essa definição é sim muito importante, pois, ao contrário das aposentadorias, que são benefícios previdenciários, o auxílio inclusão trata-se de um benefício assistencial, como o BPC, LOAS, por exemplo. A assistência social é um direito do assegurado no artigo 203, né? Se eu não me engano, da Constituição Federal, sendo que sua principal característica é a destinação ampla. Ou seja, seus destinatários não precisam necessariamente ter contribuído com a Seguridade Social para receber o benefício. Assim, o Estado busca garantir uma maior proteção, justamente para aqueles mais necessitados. Porém, quem recebe o benefício assistencial não tem direito ao 13º salário. O benefício não conta como tempo de contribuição no INSS, nem dá direito à pensão por morte, em caso de falecimento, né, no caso. Justamente porque o benefício é assistencial e não previdenciário. Em segundo lugar, preciso dizer que, ao contrário que muitos podem pensar, o auxílio inclusão já tem previsão prevista na lei desde 2015, no artigo 94 da lei de 13.146. Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Então, porém, como até então não existia regulamentação para a concessão desse benefício, até aquela época que eu acabei de falar para vocês, na prática ninguém conseguia receber o auxílio inclusão. Afinal, como você provavelmente sabe, no direito previdenciário não basta ter apenas uma lei que cria um benefício, é preciso que sejam publicadas outras leis e atos normativos regulamentando a questão. Isto é, estabelecendo ao INSS parâmetros práticos da concessão. A boa notícia é que, em 22 de junho de 2021, foi publicada a Lei de número 14.176, que finalmente regulamentou o auxílio inclusão e alterou dispositivos da Lei número de 8.742/1993, Lei Orgânica da Assistência Social, o LOAS. Pois a regulamentação veio quase 6 anos depois da criação do benefício, pela Lei de número 13.146/2015. Mas, se tratando do Brasil, antes tarde do que nunca, né? Para que serve o auxílio inclusão? Agora que você já entendeu o contexto por trás de tudo, do benefício, desde a criação até a regulamentação, vou explicar para você para que serve o auxílio inclusão. Nos termos da Lei de número 13.146/2015, o auxílio inclusão é destinado a pessoas com deficiência moderada ou grave. Para fins de definição, o grau de deficiência foi emitida portaria interministerial AGU MPS MF SEDH e MP número de 1/2014, que instituiu o Índice de Funcionalidade Brasileiro, aplicado para fins de classificação e concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência. Sim, essas pessoas já tinham possibilidade de se aposentar mais cedo através de aposentadoria da pessoa com deficiência, benefício previdenciário, ou então podia receber o BPC-LOAS, o benefício assistencial, caso se enquadrassem no requisito de miserabilidade ou de vulnerabilidade social. Contudo, o objetivo do auxílio inclusão é outro. A ideia deste benefício é a seguinte: algumas pessoas com deficiência que recebiam o BPC
ficam receosas de trabalhar formalmente, com carteira assinada, que eles dizem lá que é o famoso CLT, pois isso faria com que elas perdessem o direito ao BPC. Assim, muitos trabalhavam informalmente, sem avisar o INSS ou em caráter precário, recebendo até mesmo um salário inferior ao valor de mercado sem possuir direitos trabalhistas e previdenciários. Lembre-se de que estamos falando de um contexto em que o trabalhador com deficiência possui dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, sendo que não são todos os contratantes que estão dispostos a manter o emprego formal oferecido. Não são raros os caras que, em parte das vagas destinadas a pessoas portadoras com deficiência, não são as mesmas preenchidas, pois candidatos que recebem o BPC ficam receosos de trocar um auxílio tipo como certo por um possível vaga de emprego, cuja manutenção está sujeita a uma série de fatores. Portanto, é comum que as pessoas aceitem qualquer tipo de trabalho, independente das condições, pois assim pelo menos elas manteriam o BPC. Desse modo, o auxílio inclusão vem no intuito de estimular as pessoas com deficiência a emancipar, a emancipar mesmo, pois o benefício será concedido àqueles que seguem ingressar no mercado de trabalho, desde que se enquadrem nos demais requisitos de concessão que explicarei. Então, mesmo que a pessoa consiga um emprego formal e, consequentemente, não tenha mais direito ao BPC, ela continuará fazendo jus ao benefício assistencial do INSS, que é o auxílio inclusão. Antes não. Quando não havia regulamentação do benefício, a pessoa teria que se manter apenas com rendimentos do seu emprego formal, visto que o BPC seria cancelado. Mas não se engane, na prática o auxílio inclusão provavelmente será a economia para todos os cofres públicos, porque a pessoa deixará de receber o BPC e a titularidade do auxílio inclusão passará a receber apenas metade do valor. Quando ela pegar o auxílio inclusão, ela só vai receber a metade do salário mínimo, que é 50%. Ademais, como estará trabalhando formalmente, irá contribuir para os cofres públicos com a contribuição previdenciária e os outros impostos, lá que o INSS cobra, tal, essas coisas. A propósito, até mesmo o fundo de garantia ali é retido, da pessoa ali, fica ali e tal. A propósito, quero sua opinião com relação a essa polêmica. Você acha que o auxílio inclusão vai pegar? Ou a maioria das pessoas continuarão a trabalhar informalmente para receber o valor completo do BPC? O auxílio inclusão, quem tem direito? O artigo 26A da Lei número 8.742 de 1993 do LOAS, incluído pela Lei número 14.176 de 2021, alenca que quem tem direito ao auxílio inclusão, de acordo com a norma, terá direito à concessão do auxílio inclusão, de que se trata o artigo 94 da Lei de número 13.146 de 2015, Estatuto de Pessoa com Deficiência, a pessoa com deficiência moderada ou grave que cumulativamente cumprir os requisitos, ou seja, deve cumprir todos os requisitos, receber o BPC, esse é o requisito 1, e passar a exercer atividade que tenha remuneração limitada até 2 salários mínimos e que se enquadre no benefício como assegurado obrigatório do Regime Geral da Previdência, RGPS, ou afiliado do Regime Próprio da Previdência Social, RPPS, da União dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Tem inscrição atualizada no Cadastro Único, esse é o segundo requisito, no momento do requerimento do auxílio inclusão ao INSS. Tem que estar atualizado, tá, gente? Igual diz ali, ter inscrição regular do CPF, não pode estar com nenhuma pendência no CPF, atender os critérios de manutenção do BPC, inclui os critérios relativos à renda mensal per capita
exigida para o acesso ao benefício, observado o disposto do artigo 26A do 4º da Lei número 8.742 de 1993 do LOAS. Esse é o 4º requisito. Agora vamos colocar aqui os critérios acumulativos da manutenção do BPC. O requerente ser pessoa com deficiência ou maior de 65 anos e apresentar renda familiar per capita até 1/4 salário mínimo nacional. O que acontece no artigo 42, eu vou ver melhor essa questão para explicar para a pessoa. E se a pessoa não receber BPC, nos termos da lei, do artigo 26? Se a pessoa não receber BPC, o auxílio inclusão poderá ser ainda concedido ao beneficiário que tenha recebido BPC nos últimos 5 anos, mediante anteriores ao exercício da atividade remunerada. Porém, não haverá retroativo no pagamento. Desse modo, se a pessoa com deficiência não está recebendo BPC LOAS atualmente, mas chegou a receber esse benefício dentro dos últimos 5 anos, e teve pagamento suspenso exatamente porque a pessoa passou a exercer atividade remunerada antes dessas leis e tal e tudo, ela também terá direito a requerer auxílio inclusão, desde que tenha recebido 5 anos atrás, vamos supor no caso assim, né? Contudo, ela não fará jus aos atrasados e terá direito aos valores a contar da data do requerimento, que é o DER, né? O famoso DER que ele fala, que é o dia de entrada do requerimento lá, o negócio assim, data de entrada do requerimento. Tem limite de renda como BPC, conforme expliquei. Requerente do auxílio inclusão deve atender aos critérios de manutenção do BPC, incluídos aos requisitos relativos à renda familiar mensal per capita exigida para acesso ao benefício, que é de 1/4 salário mínimo, observando o disposto no artigo 26A, 4º da Lei de 8.742 de 1993, que é a do LOAS lá, né? São os critérios cumulativos de manutenção do BPC a requerente pessoa com deficiência ou maior de 65 anos apresentasse renda familiar per capita de 1/4 salário mínimo, que atualmente corresponde a R$ 275. Agora mudou, né? Aqui na lei o texto que está dizendo isso fala esse valor, mas agora é um pouco maior. Além disso, esse artigo 26 do 4º da lei de 8.742 de 1993 fala para fins de cálculos da renda per capita serão desconsideradas remuneração obtida pelo requerente em decorrência do exercício de atividade laboral, desde que o total recebido no mês seja igual ou inferior a 2 salários mínimos. Ou seja, na entrada do cálculo da renda, o valor da remuneração de até 2 salários mínimos que a pessoa com deficiência possa receber. Rendas oriundas dos rendimentos decorrentes do estágio supervisionado de aprendizagem. O auxílio inclusão e reflexo na renda familiar mensal per capita do BPC. Vamos falar sobre isso. O artigo 26A, terceiro da lei de 8.642 de 1993, diz que o valor do auxílio inclusão e da remuneração do benefício ou do beneficiário do auxílio inclusão recebidos por um membro da família não serão considerados no cálculo da renda familiar mensal per capita para fins de manutenção de BPC LOAS concedido anteriormente a outra pessoa do mesmo grupo familiar. Portanto, por exemplo, caso um membro da família receba BPC e o outro membro venha receber o auxílio inclusão, o valor do benefício da remuneração de até 2 salários mínimos deste último não entrarão no cômputo da renda per capita familiar. Não será computado ali, será somado. Do mesmo modo que o valor do auxílio inclusão não entra no cálculo da renda per capita para fins de manutenção e concessão de outro auxílio inclusão no âmbito do mesmo grupo familiar. Qual o valor do auxílio inclusão?
Como citei anteriormente, o valor do auxílio inclusão corresponde a 50% do valor em vigor do BPC, nos termos do artigo 26B da Lei de número 8.742 de 1993 do LOAS, né? Incluído pela Lei de número 14.176 de 2021, que entrou em vigor, né? Que vocês viram aí. Atualmente, o valor do BPC corresponde ao salário mínimo nacional, fixo em 1.100 quando estava lá na lei, mas agora, como o salário aumentou, agora está dando mais ou menos aí uns R$ 706, a metade do salário mínimo. Aí, perceba que o auxílio inclusão está atrelado ao BPC, não ao salário mínimo. Então, se futuramente houver alguma mudança no valor do BPC fixado por lei, o valor do auxílio inclusão também terá alteração, porque é um atrelado ao outro. Já não seria mais no salário mínimo, como eles estão querendo desatrelar, né, o BPC do salário mínimo, porque se o salário mínimo aumentar, o BPC vai continuar no mesmo valor. Esse pessoal aí eu vou te falar, tá? A data de início e o fim do auxílio inclusão. Agora que você já sabe quais são os requisitos da concessão e qual é o valor do benefício, irei explicar a data e o início do auxílio. Vamos lá. A partir de quando é devido ao auxílio inclusão? O auxílio inclusão será devido a partir da data do requerimento do DER, também nos termos do artigo 26b da Lei 8.742 de 1993, incluído pela Lei de número 14.176, que foi inserida em 2021. Mas atenção, artigo 6 do inciso 2 da Lei de número 14.176, 2021, definiu que a citada norma somente entra em vigor pelo menos com a relação auxílio inclusão, que foi no dia 1º de outubro de 2021. Desse modo, o caso de alguns clientes lhe pergunte sobre o novo benefício, se você for advogado, recomendo que explique quais são os requisitos e oriente que não adianta ir correndo para o INSS agora. Além disso, uma dica legal que eu vou compartilhar é de que caso você tenha algum cliente que tenha interesse, você já faça a análise e preenchimento do requisito, desde a concessão e comece a juntar toda a documentação pertinente para tudo e esteja pronto na hora em que for possível fazer o pedido. Afinal, o serviço jurídico pode começar a ser prestado até mesmo do auxílio inclusão entrar em vigor na época lá, né? Então ainda teremos que esperar para ver como essa hipótese de cessação de benefício ocorrerão. Quantas pessoas você conhece que recebe o auxílio inclusão, gente? Porque eu procurei e não consegui achar de jeito nenhum. Aí vamos saber se agora o auxílio inclusão não pode ser acumulado com outro benefício. Eu tenho certeza disso. O auxílio inclusão pode ser acumulado com outro benefício? Claro que não. Porque se você estiver recebendo um auxílio doença, aconteça alguma coisa com você na empresa, ele é suspenso para você receber o benefício do auxílio doença. É aí que isso também preocupa muito os deficientes físicos, que na hora de fazer essa transição, porque a lei na empresa lá, né, ela tem que deixar o funcionário encostado lá no auxílio doença, se no caso acontecer alguma coisa com ele, um acidente de serviço. Agora tem outro nome, é incapacidade temporária, né? Que mudou o nome do auxílio doença, né? Para isso. E então aí que causa preocupação, porque no momento que a pessoa recebe outro benefício, o outro é suspenso. Aí pode dar alteração. Se ela não conseguir voltar mais ao setor de trabalho, ela vai permanecer com o auxílio de incapacidade temporária, que no futuro pode se vier a dar um problema da doença dela lá, piorar, ela, como está recebendo o benefício de capacidade temporária,
ela pode passar a receber benefícios de incapacidade permanente, que hoje a lei mudou, que a pessoa está recebendo apenas 60% do que ela exercia do salário da empresa. Isso eu acho uma sacanagem com os beneficiários do INSS, porque a pessoa vai contribui para ver se aposenta com salário, e quando vira a incapacidade temporária, ela passa a receber 60% do serviço que ela exercia. Poxa, aí que não vale, né, gente? Aí, como eu disse para vocês, o auxílio inclusão, ele tem duração de 2 anos para você que trabalha de carteira assinada, que é PCD, que recebe o BPC Loas. E quando você sai do serviço, o seu benefício ele passa automaticamente a voltar a ter direito, né? Você tem direito de receber o BPC de novo. Mas para isso você tem que fazer um novo pedido. No momento que você saiu da empresa, não suspende o BP, você não precisa suspender o auxílio inclusão. O próprio governo ali vai ver, o próprio INSS, né, quero dizer, vai ver que você não está exercendo o serviço mais, tem um pedido ali do seu BPC novamente, eles vão lá pela lei e você sempre terá direito de receber o seu benefício BPC, porque a deficiência não vai curar da noite pro dia assim, né, gente? Né? Não seria como... Vocês até perdoam falar isso, um milagre no caso, porque a gente sabemos que se você tem uma deficiência permanente, né, você sempre terá direito a receber o auxílio inclusão. E o BPC, né, no caso. Então, meus amigos, esse foi o vídeo de hoje. E eu gostaria que vocês deixassem seu like, se inscrevessem no canal para me dar aquele apoio, para me vir trazendo mais notícias para vocês. Como eu disse, eu sou Anderson Lopes e bye bye, tchau.